Só em 2018 foram 200 jornais nacionais contra o Lula. A informação que eu tenho é que já passou de 400 horas demonizando Lula e endeusando o Moro. Como é que eles vão desfazer isso? Eles não podem. Dentro da pluralidade da Rede Globo, ela assumiu o comando político da maledicência nesse país. Tá? Todo o ódio contra a Copa do Mundo, todo o ódio de 2013 e todo o ódio contra a política é incentivado e mastigado pela Globo, que é a maior. Então é o seguinte, essa gente tem que aprender a me respeitar como eu respeito eles. Essa gente, por exemplo, eu não esqueço nunca, eu já contei, mas vou contar outra vez, porque sempre é bom contar. Eu não esqueço nunca de uma visita que eu fiz ao Roberto Tifta no Hospital Sírio-Libanês, acompanhado da minha mulher, do Dr. Calil e da assistente dele. O Roberto Tifta estava lá internado, eu sabia que ele não estava bem, sabe? Mas aí eu fui lá visitar. Quando eu cheguei no quarto, o Roberto Tifta, presidente, que prazer, eu não esperava. Aí olhou para a Marisa e falou o seguinte, a senhora deve me odiar. A senhora não gosta de mim, porque a Veja contou muitas mentiras a respeito do seu filho e nunca pediu desculpas. O Ricardo Couto já publicou alguma coisa nesse sentido. Eu falei, Roberto, eu não vim aqui discutir a minha divergência com você, eu vim aqui logo te desejar uma boa recuperação. Aí ele falou bem de uma jornalista, eu estou lendo aqui esse artigo de uma jornalista, eu não vou dizer o nome dela também, sabe? Do Estadão. Aí eu falei, eu até gostava dessa moça antes dela virar, sabe, entrar na gaveta do Serra. E acabou minha conversa com ele morreu. E a Veja nunca pediu desculpa. Eu sei o que meus filhos passaram. Eu sei. Então, agora, aqueles que destrataram a minha família estão pagando o preço. Sabe? O mais difícil é o seguinte, é muito duro você estar preso sabendo que os culpados são os responsáveis pela tua condenação. É muito duro. É muito duro você ver a cara de pau do Moro. Você vê a cara de pau daquele Dallagnol. Sabe? E você sabendo que eles é que deveriam estar aqui no meu lugar. E jamais poderiam assumir uma toga, sabe? Ou ter um cargo no Ministério Público. E você vai fazendo processo, vai fazendo recurso, vai fazendo recurso, vai fazendo recurso, e não é julgado nunca, e eu não posso julgar, e vai enrolando. Quer dizer, eu não me conformo. Obviamente que a morte do meu neto Arthur é uma coisa que não tem consolo. Um moleque morrer do jeito que ele morreu, não tem explicação. Me coloca em dúvida até as minhas crenças, sabe? Porque é muito duro. Então eu estou aqui, vendo a minha família passar privações, eu estou com meus bens todo bloqueado. E eu estou aqui, porque eu estou cumprindo o egocentrismo do Moro e do Dallagnol. Ou seja, o narcisismo deles me colocou aqui, porque a Globo os transformou, sabe, em heróis nacionais, né? Porque essa é a verdade. Até agora, pasme, eu tô gravando, hoje é dia 14. Até agora a Globo não teve a pachorra de publicar as coisas da Intercept. É como se não existisse. E eles tiveram a cara de pau de inventar. Aí eu preciso cobrar da Polícia Federal, quando você puder for a Brasília, eu cobro o Valeixo, que é o diretor-geral. Foram capazes de inventar um hacker em Araraquara, prender um hacker para dar vazão às mentiras do Moro, e não tem coragem de prender o Queiroz. O Queiroz. Ou o Queiroz está morto, sabe? Ou evaporou. Ou evaporou. Porque a Polícia Federal, com toda a inteligência, não conseguia achar o Queiroz e nem conseguia achar quem foi que mandou matar a Marielle, é porque não tem interesse, filho. É porque não tem interesse. Então, eu
vou aguentar, sabe? Pagando o preço e vendo o que está acontecendo no Brasil. Tem uma pessoa que o senhor conheceu nos anos 70, ali, meados em diante. O que o senhor pensa, inclusive não me refiro só ao julgamento que ele eventualmente faça do senhor, mas o que o senhor pensa do Fernando Henrique Cardoso? É lamentável. Eu poderia até falar bem pelo histórico do Fernando Henrique Cardoso até ele entrar na política. Mas, sinceramente, o Fernando Henrique Cardoso não merece o meu respeito. O Fernando Henrique Cardoso, na soberba, o Questa falava, o Fernando Henrique Cardoso não sabe conversar com a gente sem colocar o dedo no nariz da gente. O Fernando Henrique Cardoso, lamentavelmente, vai morrer sem ter aprendido a conviver com o meu sucesso. A razão do ódio dele é a inveja que ele tem de não ter sido nem um presidente bem-sucedido internamente como eu fui e nem ser tão bem-sucedido no exterior como eu fui. Ele não me perdoa por isso. Como é que pode o príncipe da sociologia, né? Só não era rei porque tinha o Florestan Fernandes vivo. Como é que pode o príncipe da sociologia ser ultrapassado em prestígio, sabe? Ele não recebeu o título de doutor honoris causa que eu recebi. Então isso deve matar de inveja. Eu lamento. Lamento porque ele deveria ter sabido tirar proveito, sabe, do processo democrático das eleições de 2002, que ele era presidente da República, fez uma transição muito boa. Ele poderia ter tirado proveito disso para ele, mas não tirou. E falando nisso... Então, sinceramente, hoje eu não tenho respeito por ele. O senhor tentou fazer uma aliança no começo do seu governo, sem o PMDB ainda, mas depois fez. Ele governou muito com o PFL, DEM. Por que em algum momento desse tempo todo o PSDB e o PT não tiveram pelo menos alguns pontos? Isso podia ter com o PMDB. Por que não tiveram alguns pontos em comum para caminhar junto? Se eram mais próximos, mais próximos do que com os demais? Posso lhe contar uma história? Nós caminhamos junto aqui em São Paulo com Mário Covas em 94 e 98. Que era o Mário Covas. O PSB, sabe, andou junto conosco na eleição... Mas eu digo em temas específicos que pudessem juntar coisas da sociedade, que pudessem juntar os dois. É porque tirando a ala do Mário Covas, é importante lembrar que o Mário Covas, ele não era bem aceito pelo povo de São Paulo. Veja, o Mário Covas, as 2 vezes que ele ganhou as eleições para o governador, o Mário Covas, o Maluf quase ganha no primeiro turno. Ele ganhou porque juntou todo mundo a favor dele. E eu gostava de graça do Mário Covas. Eu tinha um profundo respeito. Ele teve no seu... Ele disse... Teve. Ele disse, eu vou ao palanque do Lula... Não, é porque o Franco Montoro, na época, era presidente do PSDB e resolveu fazer aliança em 89. E colocou o Fernando Henrique Cardoso para coordenar, mas o Fernando não queria. O Fernando, na verdade, já tinha assumido compromisso com o Collor. O Collor me disse no avião isso. O Fernando Henrique Cardoso me disse que tinha assumido... O Collor me disse que ele tinha assumido com o Collor o compromisso de que ele seria ministro da Relação do Exterior e o Serra seria ministro da Fazenda. Quem botou o pé na porta foi o Covas. E o Covas não quis. O Covas não quis e outros companheiros do Covas no Congresso Nacional. Então eu tinha um profundo respeito pelo Covas. O Covas é daquele cara como o Riquião. Eu gosto sem pedir que eles gostem de mim. Sabe? Eu gosto porque eu gosto. O Riquião é assim. Eu gosto do Riquião porque eu gosto. Não precisa gostar de mim, eu gosto dele. Nas vésperas do segundo turno, no 89, ele falou, eu não vou para o segundo turno e não é o Brizola, é o Lula que vai. Sabe o que vai acontecer? Eu vou para o palanque dele e meu partido vai ficar lá escondido no fundo. É isso. E eu vou perder a eleição de governador porque o eleitorado de São Paulo não aceita. Em 94 o PT ia tomar uma decisão de voto branco, de não votar no Mário Covas. O que eu fiz? Peguei, sabe, alguns prefeitos do PT, peguei o Suplicy, fomos para a rua defender o Mário Covas antes do PT decidir. E aprovamos apoio ao Mário Covas em 94 e depois aprovamos apoio ao Mário Covas em 98.
Sabe? Então nós estivemos juntos. Era possível construir alguma coisa com um homem como o Mário Covas. Mas depois que o Mário Covas foi embora, sabe? Quem sobrou? O Alckmin. Estamos quase acabando. Nesse tempo aqui na prisão, o senhor perdeu um neto muito próximo, vivenciou isolamento, reclusão, distanciamento da família, dos amigos, da política, do seu cotidiano. O que foi mais difícil enfrentar nesse processo todo?